Oi, gente, tudo bem? Aqui é a professora Thaís, professora da disciplina de Física, e hoje eu vou dar uma revisão para vocês estarem aí resolvendo a PAC sem dificuldades, tá bom? Então, eu vou disponibilizar algumas questões para vocês lá na pasta de Física. Essas questões estão no Word e eu vou estar corrigindo elas, né, explicando e corrigindo aqui com vocês, tá? Espero que vocês prestem atenção, pois tudo que eu vou explicar aqui será utilizado para vocês conseguirem desenvolver as questões da PAC, da disciplina de Física. Bom, a questão 1, que é a primeira questão dessa lista de exercícios, a pergunta é: o estado de um gás perfeito é caracterizado pelas variáveis de estado. Quais são elas e quais são suas definições? A professora, lá no início, quando eu comecei a explicar para vocês sobre gases, eu falei sobre 3 variáveis de estado, tá? As 3 variáveis de estado são volume, pressão e temperatura. Então, essas são as 3 variáveis de estado quando a gente fala de um gás perfeito. E as definições, quais são, professora? O volume, gente, do gás é o volume do recipiente que o contém. Então, o volume do gás é o volume do recipiente que o contém, esse gás, tá bom? Onde ele está armazenado. A pressão, o professor explicou para vocês que é exatamente a quantidade de colisões das moléculas desse gás, das moléculas com as paredes do recipiente. Então, pressão é a quantidade de colisões das moléculas do gás com as paredes do recipiente e entre as moléculas em si também, tá? E temperatura é exatamente o grau de agitação das moléculas. Grau de agitação das moléculas. A gente estuda sobre temperatura em termologia. E lá em termologia, quando a professora fala sobre calor, quando a professora falou sobre temperatura, eu expliquei que a temperatura é exatamente o grau de agitação das moléculas. Quanto maior a temperatura, maior vai ser a agitação das moléculas. Quanto menor a temperatura, menor a agitação dessas moléculas, tá? Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é também uma questão teórica, tá? A pergunta é: em uma transformação isovolumétrica, a temperatura final do processo é o quádruplo da temperatura inicial. Sendo assim, determine a relação entre a pressão inicial e a pressão final, tá? Então, vamos lá. A segunda questão está falando que é uma transformação isovolumétrica, ou também pode ser chamada, gente, de isocórica, tá? O que acontece numa transformação isovolumétrica? Ou o que não acontece? Transformação isovolumétrica. O que acontece? O volume é constante. Não tem variação de volume nesse gás, tá? Não ocorre a variação de volume. Pode ocorrer a variação de pressão e a variação de temperatura, concorda? Porque a variação de volume não ocorre,
tá? Vou utilizar a questão 1 só para a gente tentar entender essa questão 2 e aí chegar na conclusão final, na resposta final dessa segunda questão, tá? Vou apagar aqui. Então, o que acontece? A gente tem a fórmula da Lei Geral dos Gases, também chamada de equação de Clapeyron. Pressão multiplicado por volume igual número de moléculas, constante do gás e temperatura. Na verdade, aqui é variação, tá? E aqui, ΔV, também é variação. O que acontece? Quando a gente tem uma transformação isovolumétrica ou isocórica, como a professora falou, o volume é constante, não tem alteração no volume, então o volume é constante, tá? A gente elimina o volume. Então, a fórmula vai ficar pressão igual nRT, temperatura, né? Moléculas, constante do gás, variação de temperatura. O que acontece? Esses dois amiguinhos aqui também são constantes, tá? Então, a gente vai ter que a pressão é igual à temperatura, tá? E tá falando, eu vou ler novamente o enunciado do exercício, tá? Em uma transformação isovolumétrica, a temperatura final do processo é o quádruplo da temperatura inicial. Então, isso daqui, a temperatura final, é o quádruplo, tá? Então, a gente tem aqui pressão inicial, temperatura inicial, ó, I de inicial. O que vai acontecer? Vai acontecer a transformação isovolumétrica, tá? E a pressão final e a temperatura final, o que vai acontecer? Tá falando que a temperatura final é o quádruplo, 4 vezes a temperatura inicial, certo? Ó, aqui é 1, aqui é 1. Ok? Sendo assim, determine a relação entre a pressão final e a pressão inicial. Gente, não precisamos fazer cálculo, nem montar sistema, nem nada do tipo, tá? Se a gente analisar, a gente tem aqui igualdades, certo? Se isso é igual a isso, eu não posso falar que uma pressão é igual a 4 temperaturas, concordam? Eu tenho que falar que a pressão também quadruplicou. 4 é igual a 4. Não tem como eu falar que 1 é igual a 4, concorda? Né? Não tem essa possibilidade. Então, 4 é igual a 4. O que aconteceu com a pressão? Ela também quadruplicou. Então, a resposta correta é: a pressão final será o quádruplo da pressão inicial, tá? Então, a alternativa da questão 2, a alternativa correta, a C. Questão 3. Nós temos aí 6 questões, tá bom, gente? Questão 3. Vou apagar. Bom, a questão 3 é onde iniciam os nossos cálculos. Questão 3, 4, 5 e 6, tá? Prestem atenção, porque não é difícil, tá? Só prestem atenção. Na questão 3, em um recipiente de 0,5 metros cúbicos. Metros cúbicos é volume, então eu tenho volume igual a 0,5 metros cúbicos. A uma amostra de gás perfeito, a temperatura de 23 graus Celsius e a pressão igual a 560 Pascal. Qual o número
número de mols contido nessa amostra, dado a constante do gás R igual a 8,31 joule por mol vezes Kelvin. Tá perguntando o número de moléculas, né? O número de mols contido aí nessa amostra de gás. Para resolver essa questão, gente, nós utilizamos a equação de Clapeyron, a equação geral dos gases, tá? Pressão vezes volume igual número de moléculas multiplicado pela constante do gás multiplicado pela temperatura. Algo muito importante, gente, a temperatura, ela não pode estar em Celsius, ela precisa estar em Kelvin. Como que eu transformo a temperatura em Kelvin, ó? A formulinha, ó, temperatura em Kelvin vai ser igual temperatura em Celsius mais 273. Temperatura em Kelvin vai ser igual a 23 mais 273, que vai dar igual a 3,6, 7 com 2, 9, 2, certo? 296 Kelvin. Então, essa é a temperatura que eu vou utilizar na minha fórmula, 296 Kelvin. Então, vamos lá. Pressão, eu tenho 560. Multiplicado pelo volume, 0,5. Percebam que essas unidades de medida já estão no sistema internacional, tá? A única que não está no sistema internacional é a temperatura. Temperatura, unidade de medida do sistema internacional é Kelvin, certo? Igual número de moléculas vezes constante do gás vezes temperatura em Kelvin. Não se esqueçam disso. Bom, isso aqui tá multiplicando. Isso tudo eu passo dividindo igual a N. Faço a multiplicação em cima, faço a multiplicação embaixo e depois eu divido, tá? 560 vezes 0,5, 280. Dividido pela multiplicação embaixo, 2.459,76, igual ao número de moléculas. O número de mols vai ser igual a 0,11 mols. Não é difícil. Prestem atenção nas informações, unidade de medida e substituir na fórmula. Somente isso, tá bom, gente? Vou deixar aí alguns segundinhos para vocês printarem a tela. E aí a gente vai para a questão 4. Questão 4, ela é um pouquinho mais trabalhosa, mas é a mesma coisa da questão 3, tá bom? Então vamos lá, vou apagar, tá? Vou fazer a leitura da questão 4, lembrando que vocês têm disponível o arquivo com essa lista de exercícios que eu estou aqui fazendo a revisão para a PAC, tá? Questão 4. As dimensões de um escritório são... Eu tenho as dimensões de um escritório. Eu tenho 5 metros de largura, então eu tenho um escritório, não sei se ele é quadrado, retangular, enfim, tá? Eu vou apenas desenhá-lo aqui e aí vou colocar as medidas pra gente ter uma ideia, somente pra gente ter uma ideia, tá bom? Não sei se o desenho está correto, é só uma ilustração. Então, nós temos as dimensões de um escritório de 5 metros de largura, então aqui eu tenho 5 metros de largura, isso daqui é a largura. Eu tenho 3 metros, ó, já tá errada a figura. Eu tenho 3,5 metros de comprimento. Esse aqui é meu C, comprimento. C de comprimento, L de largura e A ou H
de altura, tá? E a altura é de 2,80 metros. Então, eu tenho um escritório com essas dimensões. A pergunta é, gente, determine o número de mols dos gases, ou seja, o número de moléculas dos gases. Tá fazendo essa pergunta aqui. Qual é a quantidade de moléculas, de mols, tá? Contidos no ar desse escritório fechado, a temperatura de 22 graus Celsius e a pressão de 25.000 Pascal. A constante do gás dá para considerar 8,3 joules por mol vezes Kelvin. Bom, primeira coisa, a fórmula que eu vou utilizar para descobrir o número de mols que tem, de moléculas que eu tenho dentro desse escritório. Fórmula de Clapeyron, pressão vezes volume igual número de mols vezes constante do gás vezes temperatura, tá? Percebam, gente, que dessas informações, para eu encontrar o número de moléculas, eu não tenho o volume dessa fórmula. Então, o primeiro passo é encontrar o volume, ó. Primeiro passo do exercício, encontrar o volume. Lembrando que nós temos aqui uma sala retangular, tá? E pra gente calcular o volume, gente, o volume de um cubo, tá? É lado vezes lado vezes lado. Então, eu pego essas três informações que eu tenho, comprimento, largura e altura, e multiplico. Então, o volume nesse caso é comprimento vezes altura vezes largura. Comprimento, 3,5, multiplicado pela altura, 2,80, multiplicado por 5 metros. Altura e largura. Comprimento, altura e largura. Multiplico e descubro que o volume é 49 metros cúbicos. Tá? Então, essa é a primeira parte do exercício. Vou fazer um pouquinho diferente, tá? Vou colocar todas essas informações aqui. Pressão, temperatura, constante do gás, preciso achar quantidade de moléculas. Bom, então esse daqui é o primeiro passo do exercício. Agora, seguindo aqui, ó, segundo passo, eu vou achar o número de moléculas. Então, eu vou utilizar a fórmula de Clapeyron, que é essa daqui. Vamos ver todas as unidades de medida. Volume, ok. Pressão, ok. Temperatura em Kelvin. Para eu transformar em Kelvin, somo 273. Isso daqui vai ser igual a 295. 295 Kelvin, tá? Tem o casinho de Kelvin. Então, vamos lá. Pressão, 25.000 vezes 49, que é o volume, igual N vezes 8,31 vezes 295. É tudo muito junto aqui, né? Vamos tentar organizar aqui. 295. Agora acho que foi. Bom, vamos lá. Isso tudo dividido por isso tudo, aqui é um N, tá, gente? Então, vamos lá. 25.000 vezes 49 dividido por 8,31 vezes 295, igual a N.
N vai ser igual, multiplica em cima, multiplica embaixo, por último eu divido, tá bom? Vai ser igual a 499,7 mols. Posso arredondar, tá? 500 mols. Como este número aqui depois da vírgula é maior que 7, arredondo um dígito nessa casa decimal anterior, tá? Que antecede esse número. Vocês lembram aí das regras de arredondamento, tá? Não que este valor não esteja certo, eu considero, tá bom, gente? Porém, a gente pode estar arredondando. Bom, uns segundinhos aí para vocês estarem printando, copiando, como vocês acharem melhor. A gente vai fazer a questão 5 e questão 6. São parecidas, porém são diferentes, tá? E é muito importante a gente prestar atenção nos termos que estão sendo utilizados nessas questões. Então, vamos lá, gente. Questão 5. Vou apagar. Questão 5, eu vou fazer a leitura, vocês acompanhem, tá? Um sistema termodinâmico sofre uma diminuição em sua energia interna. Então, ó, primeira palavra importante, diminuição. Na energia interna. Energia interna é ΔU das fórmulas, tá? E essa energia interna é igual a 200 Joule. Esse sistema ele sofre aí uma diminuição em sua energia interna de 200 Joule em duas transformações diferentes. Qual a quantidade de calor cedida? Então, a quantidade de calor ela é cedida quando o sistema realiza trabalho de 120 joules. Então, trabalho é igual a 120 joules. Para a gente encontrar a quantidade de calor, a gente vai utilizar a seguinte fórmula que a gente já estudou, certo? Da primeira lei da termodinâmica. A quantidade de calor vai ser igual a trabalho mais a energia interna. A gente vai encontrar a quantidade de calor, ok? Só que antes de eu colocar esses valores na minha fórmula para eu fazer o cálculo, é muito importante eu analisar as palavras que eu falei. Quando a gente fala de gás, a gente tem que ver se esse gás diminuiu, aumentou, cedeu calor, recebeu calor, tá bom? Realizou o trabalho, tá? Quando a gente fala que o gás diminuiu a energia interna, quando vem esse termo aqui de diminuição, tem a tabelinha, hein? A professora passou para vocês lá nos arquivos, na primeira lei da termodinâmica. Eu coloquei a tabelinha. Quando a gente vai usar sinal negativo, sinal positivo, aqui nessas informações, seja calor, seja energia interna, tá? Então, se o gás, a energia interna desse gás diminuiu, o meu sinal é negativo dessa energia interna, tá? O trabalho realizou o trabalho, então o trabalho é positivo. Então, 120 joules é o trabalho, mais a energia interna. Energia interna é menos 200. Façam a regrinha de sinal aqui, ó, tá? A regra de sinais, tá? Então, vai ficar 120 menos 200. Ou seja, a quantidade de calor é de menos 80 joules.
lá no enunciado do exercício não está falando que... A pergunta era, qual a quantidade de calor cedida? Com essa palavrinha aqui, gente, eu já descubro, eu já sei que a minha resposta final, ela tem que dar negativa. Por quê? Porque o gás, ele cedeu, ele perdeu calor, tá? Quando perde, quando a gente fala de calor, sinal negativo. Quando esse gás recebe calor, quando ele recebe calor, o sinal é positivo, quando a gente está falando de calor, tá? Bom, questão 6, vou fazer aqui embaixo que cabe, tá bom? Questão 6, vou ler. E aí depois no final vocês printam aí a tela, tá bom? Quando eu fizer a última questão, que é a questão 6. Certa amostra de gás ideal sofre expansão. Expansão. Ó, diminuição, redução, compressão, é tudo o mesmo termo. Expansão, dilatação ou aumentou a energia interna, também são os mesmos termos, tá? Certa amostra de gás ideal sofre expansão, realizando o trabalho igual a 500 joules. O trabalho é igual a 500 joules. Sabe-se que durante o processo a energia interna desse gás aumentou. A energia interna do gás aumentou. Então a energia interna vai ser positiva e aumentou em 150 joules. Qual a quantidade de calor absorvida pelo gás durante esse processo? Então, a quantidade de calor, vou ter que calcular, e essa quantidade de calor vai ser absorvida. Opa, então o gás, ele recebeu, ele absorveu calor. Essa minha resposta aqui tem que ser positiva, tá? Aumentou a energia interna, positiva. E o gás se expandiu, trabalho positivo. Vou utilizar a mesma forma, quantidade de calor igual a trabalho mais energia interna. Quantidade de calor igual a trabalho, trabalho é 500. 500 mais energia interna. Quantidade de calor, 650 joules. Positivo, por quê? Porque esse gás, ele absorveu, ele recebeu calor. Certo, gente? Alguma dúvida? Coloca no chat, tá bom? Então é isso, tá? Qualquer dúvida é só colocar no chat que a professora vai estar respondendo vocês, tá bom?